Você sabe como conduzir uma auditoria interna na prática? No vídeo anterior, eu mostrei como preparar uma auditoria interna antes de ir para a área. Agora, neste vídeo, eu vou te mostrar 5 passos simples para executar essa auditoria. Conversar com as pessoas, observar evidências e registrar aquilo que realmente importa. Porque uma coisa é planejar a auditoria, outra é chegar no chão de fábrica e saber conduzir a verificação, sem transformar aquilo em uma conversa solta, uma fiscalização ou uma situação desconfortável para a equipe. Se você não me conhece, meu nome é Reinaldo Apolinário e aqui no canal eu falo sobre gestão industrial, qualidade e processos, sempre com foco na prática. Vamos para o passo 1. Passo 1. Comece explicando o objetivo da auditoria. Antes de sair perguntando, olhando o documento ou verificando o registro, alinhe rapidamente o que será feito. Você não precisa transformar isso em uma reunião formal e demorada, mas a pessoa que vai acompanhar a auditoria precisa entender qual é o objetivo, qual processo será verificado e como a auditoria será conduzida. Você pode dizer algo simples, como por exemplo, olha, hoje nós vamos verificar como esse procedimento está funcionando na prática, comparando com os procedimentos, registros e critérios definidos pela empresa. Isso ajuda a reduzir resistência, porque quando a auditoria começa sem uma explicação, a equipe pode interpretar como uma fiscalização, cobrança pessoal ou tentativa de encontrar erro. E esse não é o objetivo. A auditoria interna serve para verificar o processo. Ela pode encontrar falhas, claro, mas o foco não é constranger pessoas. O foco é entender se aquilo que foi definido está sendo seguido e se existem evidências de que o processo está ou não funcionando como deveria. Então, no início da auditoria, deixe isso claro. Explique o objetivo, confirme o processo que será auditado e crie um ambiente minimamente tranquilo, descontraído, para a conversa acontecer. Passo 2. Converse com quem executa o processo. Depois de abrir a auditoria, você deve ir para a prática. E a prática começa conversando com quem realmente executa a atividade. Isso é muito importante. Não fique apenas na sala olhando o documento. Documento ajuda, mas o chão de fábrica, por exemplo, é que mostra a realidade. Converse com o operador, com o encarregado, com o líder, o inspetor ou a pessoa responsável por aquela etapa do processo, seja qual for o processo. E aqui existe um cuidado importante que você deve tomar. Não faça perguntas para induzir resposta. Em vez de perguntar, por exemplo, você segue procedimento, né? A pessoa pode te responder, sim. Faça uma pergunta aberta, como por exemplo, como você faz essa atividade? Vou dar mais um exemplo de como você não deve perguntar. Você registra essa medição? Mais uma vez a pessoa pode te responder que sim. Agora olha só, se você perguntar, onde esse resultado fica registrado? Percebe a diferença? A pergunta aberta, ela ajuda você a entender como o processo acontece de verdade. E também ajuda a pessoa que está sendo auditada a explicar a rotina com as próprias palavras dela. Antes de seguir para o terceiro passo, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Eu tenho trazido conteúdos bem práticos sobre gestão industrial, ISO 9001 e qualidade, sempre com foco na realidade de pequenas e médias empresas. Agora vamos para o passo 3, lembrando que são 5 passos para executar a auditoria interna na prática. Passo 3. Observe a execução e procure evidências. A conversa ela é importante, mas a auditoria não pode parar só na conversa. Depois de ouvir a explicação, observe o processo acontecendo. Veja como que aquela atividade é executada de verdade. Compare aquilo que foi falado com aquilo que está sendo feito. Se a pessoa, por exemplo, diz que identifica o produto reprovado, observe como que essa identificação acontece. Se ela diz que registra uma inspeção, veja onde esse registro está feito. E se o processo depende de uma medição, observe um instrumento, o critério usado e o registro do resultado. Esse é um ponto essencial da auditoria. Você não está ali para
trabalhar com achismo. Você precisa buscar evidências. E a evidência pode ser muita coisa. Pode ser um registro preenchido, uma etiqueta de identificação, uma ordem de produção, uma instrução disponível, uma medição realizada, entre diversas outras coisas. O importante é que essa evidência ajude a confirmar se o processo está ou não conforme o critério definido. Então, escute a pessoa, mas verifique a prática. Passo 4. Registre as constatações com clareza. Durante a auditoria, você vai encontrar diferentes situações. Você pode encontrar algo conforme, você pode encontrar uma oportunidade de melhoria, uma falha pontual e pode encontrar uma não conformidade também. O erro aqui é anotar de qualquer jeito. Por exemplo, processo desorganizado, operador não sabe fazer, registro ruim. Essas anotações elas não vão ajudar muito, porque elas são vagas. Elas podem gerar, inclusive, discussão e não mostram exatamente o que foi observado. Uma boa constatação, ela precisa ser objetiva, sim, mas ela deve mostrar o que foi verificado, onde foi verificado, qual critério foi usado e qual evidência foi encontrada. Por exemplo, na etapa de inspeção final, foi verificado que 3 registros de medição do turno da manhã estavam sem preenchimento, embora a instrução determine registro a cada 2 horas. Percebeu aqui a diferença? Agora, nessa última anotação, existe contexto, existe evidência, existe critério e existe uma situação concreta para ser tratada depois da auditoria. Isso não quer dizer que você precisa escrever textos enormes, tá? Mas precisa registrar de um jeito que outra pessoa ou você mesma consiga entender depois. Porque uma auditoria interna, ela não termina quando você sai da área. Ela precisa gerar aprendizado, correção e melhoria. E isso só é possível, isso só acontece quando as constatações ficam claras. Passo 5. Faça o fechamento da auditoria. Depois de verificar o processo, conversar com as pessoas, observar evidências e registrar as constatações, não vai embora simplesmente. Faz um fechamento. Pode ser uma conversa rápida com o responsável pela área. Explique de forma objetiva o que foi observado. Mostre os pontos positivos quando eles existirem. Apresente as constatações com base nas evidências. E deixe claro quais serão os próximos passos. Aqui também vale muito cuidado com a linguagem. Você não deve falar de forma acusatória. Por exemplo, se você disser assim, vocês não seguem o procedimento, isso pode gerar conflito, pode gerar defesa. Então, seria melhor você dizer algo como, por exemplo, foi observado que esse registro não está sendo preenchido conforme o critério definido. Vou dar mais um exemplo para ficar um pouco mais claro. Se você disser, o operador não sabe o procedimento, mais uma vez pode gerar discussão. Então você pode dizer assim, foi verificado que a instrução não está sendo utilizada como referência da atividade. Essa diferença muda o clima da auditoria. Você continua sendo firme, continua apontando o problema, mas você tira o foco da pessoa e coloca o foco no processo, no critério e na evidência. Isso é muito importante para uma auditoria interna funcionar bem dentro de qualquer empresa. Porque se a equipe começa a enxergar a auditoria como punição, a tendência da equipe e das pessoas vai ser de esconder os problemas. Agora, quando a auditoria é conduzida com respeito e objetividade, ela passa a ajudar a empresa a enxergar melhor a própria rotina. Seguindo esses 5 passos, a execução da auditoria interna vai ficar muito mais clara. Você começa explicando o objetivo, conversa com quem executa, observa a prática, busca evidências, registra as constatações e fecha a auditoria com clareza. Esses 5 passos, eles não substituem uma formação completa em auditoria interna, mas já te dá uma direção muito melhor do que você precisa para conduzir uma auditoria com mais segurança.
principalmente se você trabalha em uma pequena ou média indústria e quer mais autonomia dentro da empresa. Porque a auditoria interna, ela não deve ser um evento feito só para cumprir tabela. Ela precisa ajudar a empresa a entender se o processo está funcionando de verdade, onde existem falhas, o que precisa ser melhorado. E para te ajudar nisso, eu preparei um checklist simples com esses 5 passos para executar uma auditoria interna na prática. É um material direto para você imprimir, ler antes da auditoria e usar como apoio durante a condução. O link está aqui na descrição. Agora me conta aqui nos comentários, na sua opinião, qual é a parte mais difícil de uma auditoria interna? Fazer as perguntas? Encontrar evidências? Registrar não conformidades? Ou lidar com a resistência das pessoas durante a auditoria? A gente se vê em um próximo vídeo.